Rede Santa Rita de Comunicação, tocando os corações através da internet. Estamos na paróquia Santa Rita de Cássia da cidade de Batatais, São Paulo, apresentando Reflexões com Padre Eduardo José. Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com a primeira leitura que se encontra no livro de Daniel, capítulo 5, nos seus versículos de 1 a 6. Depois vamos pegar os versículos de 13 a 14, os versículos de 16 a 17 e de 23 a 28, todos do mesmo capítulo 5, como nos diz a liturgia de hoje. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignitários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Então aqui nós já vemos que o rei Baltazar está fazendo uma festa na corte real. E foram tomando vinho nessas grandes festas, regadas por vinho, regadas por bebida. Já embriagado, ou seja, já fora de si, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém, para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Então, ou seja, nós estamos vendo aqui que os vasos sagrados, os vasos de ouro e prata do templo de Jerusalém, destinados, consagrados, separados para o Deus vivo, tinham sido tirados do templo por Nabucodonosor. Ele já havia roubado do templo de Jerusalém aquilo que era destinado para Deus. Na verdade, ele roubou de Deus aquilo que pertencia a Deus e que tinha sido oferecido a Deus. Agora o seu filho Baltazar fez pior ainda. Além de ter guardado esses vasos que o seu pai roubou, ao invés de devolvê-los ao templo, o que ele fez? Ele pegou esses vasos e, numa festa no seu palácio, usou dos vasos sagrados para beber vinho. Ele, com seus convidados, as suas mulheres e concubinas, profanando aquilo que pertencia a Deus. Não é porque foram roubados do templo que não pertenciam a Deus. Profanou aquilo que pertencia a Deus. Foram, pois, trazidos, e o texto vai repetir algumas vezes a mesma situação para mostrar para mim e para você a gravidade do ato. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, mais uma vez, para mostrar a gravidade do que Nabucodonosor havia feito, e agora, com as ordens de Baltazar, o que seria feito. E deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze, ferro, de madeira e pedra. Usavam daquilo que era consagrado ao Deus vivo para honrar a idolatria, para honrar os deuses construídos por mãos humanas. Olha onde o homem é capaz de chegar. Olha o absurdo onde o homem é capaz de chegar no absurdo da sua embriaguez. Usar daquilo que pertence a Deus para honrar outros deuses. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de uma humana que iam escrevendo diante do candelabro, sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Zombavam-se de Deus, riam de Deus, mas de Deus não se zomba. Então agora Deus, ciumento, Deus que ama o seu povo e que tem ciúmes daquilo que pertence a Ele, porque é o seu povo que consagrou a Ele, como oferta, como culto a Ele, Deus se levanta agora. Deus se levanta para dizer que dele ninguém se zomba. Deus permite muitas coisas, mas num determinado momento da nossa vida Ele se levantará para julgar. E, ou seja, no final dos tempos Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então de Deus não se zomba. O mundo hoje está zombando de Deus, mas a hora desse mundo está por vir. Quando Deus se levantar para cobrar dos homens
os seus atos e as suas atitudes de zombaria contra o próprio Deus, não sobrará pedra sobre pedra, como foi o evangelho de ontem. Não zombemos de Deus, porque o mundo está zombando. E o mundo zomba da sua igreja, o mundo zomba dos filhos da igreja, o mundo zomba dos profetas, o mundo zomba dos servos de Deus. Esse mundo que jaz nas mãos do diabo, como diz São João, o mundo jaz nas trevas. Esse mundo que não conhece a Deus, esse mundo carnal, esse mundo que vive mergulhado no pecado, esse mundo do qual nós fomos retirados por misericórdia, porque conhecemos a Deus, mas corremos todo o risco de cair nele de novo, porque não somos melhores que ninguém. Mas esse mundo está zombando de Deus, zombando da sua igreja, dos seus servos, mas de Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém zomba. Por quê? Porque Deus tem paciência esperando a conversão do homem, porque não quer condená-lo. Mas na hora certa Deus se levanta para cobrar, para dar aos homens o salário da sua própria injustiça. E é o que aconteceu. Naquele mesmo instante que zombavam de Deus e honravam outros deuses com aquilo que pertencia a Deus, apareceram dedos de uma humana que iam escrevendo diante do candelabro, sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Já era tarde demais. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei meu pai? Ouvi dizer que possuís o espírito dos deuses, e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino, querendo dar presentes ao homem de Deus, Daniel, ao profeta. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fique contigo os teus presentes, e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler ao rei o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. É o que o mundo de hoje está fazendo. É o que Baltazar estava fazendo. Daniel está dizendo: tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença e deles bebestes vinho, tu e os grandes do reino, tuas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo celebrava os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem, nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida, Baltazar, e teu destino não soubeste glorificar. É o que o mundo hoje está fazendo na presença de Deus. Honrando todos os deuses. Deuses que não veem e não ouvem. Honrando o próprio estômago que se tornou seu próprio Deus. Honrando e recebendo honrarias desse mundo. Honrando todo tipo de ideia, de ideologia que vão contra o Evangelho de Jesus Cristo. Honrando as suas próprias ideias e ideologias como seus próprios deuses, como se estivessem certos disso, como se isso fosse a verdade, honrando a mentira ao invés de honrar a verdade, e ao invés de honrar aquele que tem a própria vida em suas mãos. É o que Daniel está dizendo para Baltazar. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Desprezaste o Deus que tem a tua vida e o teu destino, Baltazar, e honraste os deuses desse mundo, zombando do Deus único e verdadeiro. Portanto, por isso, foram mandados por ele, pelo próprio Deus vivo, os dedos da mão que fez este escrito. E esses dedos é a prefiguração do próprio Jesus que viria escrever no nosso chão, que ele poderia escrever na nossa vida novas todas as coisas, ou também poderia reiterar, escrever para sempre a nossa decisão de viver sem ele. Assim se leu o escrito que foi traçado. Mane, Tessel, Parsim. E esta é a explicação das palavras. Mane, Deus contou os dias de teu reinado e deu por concluído. Essa é a palavra de Deus. A mão de Deus já está escrevendo sobre esse mundo. A mão de Deus já está escrevendo o juízo, o julgamento desse mundo. E a mão de Deus já está escrevendo e dizendo para esse mundo. Hoje Daniel é a igreja que está proclamando isso e dizendo que
Deus já contou os dias desse mundo e já deu por concluído. Deus já contou os dias daqueles que governam sem o Evangelho e já deu por concluído. Técio, foste pesado na balança e achado com menos peso. Deus também já pesou esse mundo e aqueles que o governam e já deu como um peso baixo, não encontrou peso. E teu peso na balança e tu foste achado com menos peso. E Pársim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E foi o que aconteceu. A Babilônia foi destruída, foi vencida pelos medos e persas. Por quê? Porque não honraram a Deus. O que aconteceu na Sagrada Escritura acontece hoje, acontecerá amanhã, porque Deus é o mesmo. De Deus não se zomba. Os dias desse mundo já estão contados. Esse mundo já foi pesado e achado com pouco peso, e esse reino será dado a outro, ao Rei Jesus. Ele será o único Rei, Senhor e Salvador. E aqueles que governam a própria vida a partir do Evangelho reinarão com ele. Aqueles que não vivem o Evangelho e não levam a própria vida, não governam, a palavra é essa, a própria vida a partir do Evangelho, terão junto com esse mundo os dias contados, a vida pesada e o reino entregue a outros. Os que viveram com Cristo reinarão com ele. Os que não viveram com ele reinarão com o príncipe deste mundo. Que o Senhor nos dê a graça da fidelidade a ele, porque de Deus não se zomba. Que o Senhor lhe abençoe nesse dia. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia apresentou Reflexões com Padre Eduardo José. Oferecimento de dogma, artigos religiosos, tudo para sua devoção, com entrega grátis para toda Batatais. Obrigado por ter estado conosco neste momento especial, esperamos que tenha gostado. Gostaríamos de lhe convidar a continuar acompanhando toda a nossa programação diária e também pedir que você possa compartilhar nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Isso nos ajuda demais a crescer e levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Fique ligado, siga nossa página oficial no Facebook, nosso perfil oficial no Instagram e nosso canal oficial no YouTube. Ajude esta obra de evangelização, enviando doações para os dados que aparecem na sua tela neste momento. Nos vemos novamente em breve, com as graças de Deus. Rede Santa Rita de Comunicação, essa toca o coração. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada.